Boa noite a todos. Boa noite. Quero falar que estou sendo muito abençoado nesse culto. Tenho certeza que você também. Deus tem falado muito comigo, os cânticos, ministração. Que Deus continue nos abençoando. Tivemos um tempo da série de Marcos. Queria compartilhar com vocês que para mim foi um tempo muito bom. Deus falou muito na minha vida. Creio que falou na vida de vocês também. Essa série foi muito didática para mim, no sentido de me mostrar como eu dependo de Deus. Lógico que a gente sabe isso na teoria, mas é diferente você ver na prática do dia a dia, você estudando, você lendo, você ouvindo a palavra, você ouvindo pregações, estudos sobre isso. Como Jesus ali, ele é didático com os discípulos, porque no dia a dia, na experiência dos discípulos, ele vai mostrando ali no dia a dia para eles como eles dependem, não é na força deles que eles vão obter alguma coisa. Eles, por mais que nós somos assim também, buscamos uma autonomia, uma independência, e Deus olha para a gente, Jesus olha para a gente com um olhar compassivo, e nos mostra que nós dependemos 100% dEle, para buscarmos Ele, as raízes nele. A Mori soltou um pensamento muito forte para mim, eu anotei, a Mori falou hoje à tarde, e eu falei assim, nossa Mori, você matou falando isso. E ela falou, desculpa, eu nem consegui guardar realmente o que eu falei. E ela falou assim, religiões, as religiões, elas suscitam coisas do homem para o homem. As religiões suscitam coisas do homem para o homem. Mas as boas novas do Evangelho, elas suscitam boas novas de dentro do próprio Deus para o homem. É totalmente diferente. As boas novas do Evangelho suscitam boas novas de dentro do próprio Deus, diretamente para o homem. Isso faz toda a diferença para nós, que temos a palavra de Deus. E eu quero conversar com você sobre recomeços. Eu entendi perfeitamente que na minha finitude, na minha limitação, eu preciso de Cristo, 100% dele na minha vida. Mas eu quero trabalhar com vocês um pouco hoje, como recomeçar a minha vida. Como a partir daí, desse pensamento, dessa conclusão, eu posso recomeçar um novo tempo com Cristo. Como recomeçar em algumas etapas, situações da nossa vida. Em nosso dia a dia, e presta atenção, Deus permite que passemos por certas situações, Ele permite essas situações, estados de vidas, que muitas vezes não nos achamos preparados para enfrentá-las. Você se depara com algumas situações e você se vê, como que eu vou enfrentar essa situação? Por que isso aconteceu comigo? Você já fez essa pergunta? Por que isso está acontecendo comigo? Como foi que me deixei levar por essa situação? E tem algumas situações que você se precipita, outras situações que você não provoca aquilo, você se encontra naquela situação. E aí você olha e fala assim, como é que eu vou dar o passo seguinte? Como eu vou recomeçar minha vida a partir daí? Como vou sair disto? Quando nos damos conta, nos encontramos entrando em alguns estados. E eu vou tentar explorar agora um pouco algumas situações, estados, para ver se você se identifica comigo. Estou desempregado, ou encontro-me num estado, situação de um recomeço profissional. Sou remanejado de uma área e começo uma área totalmente nova. Me encontro doente, física ou emocionalmente. Tantas pessoas que têm síndrome hoje, síndrome de pânico, depressão. É uma característica da nossa época, do nosso século. Alguém na família se encontra num estado de doença, não é com você, mas está tão presente ali. Como recomeçar? Qual o passo seguinte? Como eu vou andar? Dificuldades financeiras, encontro-me num estado de dificuldades financeiras. Divórcio, noivo, ou não mais noivo, estava noivo, não me encontro mais. Como recomeçar minha vida com Cristo? É a partir daí que eu quero conversar com você, falando de 2 focos de atenção. Quando eu recomeço a minha vida, nas etapas da minha vida, eu preciso ter 2 focos de atenção específicos. O primeiro é o interno.
o interno, o foco de atenção, é o que eu armazeno na minha mente. A minha mente, os meus pensamentos, as minhas convicções, as minhas emoções e decisões. O segundo foco de atenção é o externo, diz respeito às minhas ações, o meu comportamento. E perceba que uma coisa é ligada à outra. Aquilo que eu penso, da forma que eu raciocínio, de acordo com as minhas decisões, é a forma que eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou me comportar. E a forma que eu me comporto, as minhas ações, elas confirmam a forma que eu penso. Vamos começar aí pela parte interna. Quero trabalhar um pouco com você, e eu vou explorar um pouco a carta de Colossenses, falando sobre a primeira preocupação que eu devo ter, a primeira convicção que eu devo ter nos meus recomeços, com Cristo. Paulo fala o seguinte ali, no versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pense quando Paulo está escrevendo ali para aquela igreja de Colossos, mas pense como se Paulo estivesse escrevendo para nós aqui, na igreja da borda do campo, para nós, como família de Deus. E ele fala o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm um para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, presente agora em vocês. Interessante que a palavra de Deus nos fala que há uma esperança, há uma expectativa vinda direto de Deus dos céus para nós, armazenada, nos aguardando lá. Mas essa esperança, ela não está só preservada lá, não está só armazenada lá, ela está presente em nós, ela foi anunciada a nós, ela foi semeada no seu interior, foi semeada na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Lembra de Marcos 4? Aquela semente que foi jogada e ela busca um solo fértil para que ela cresça, ela viva, e ela precisa crescer, viver. Quantas sementes de esperança foram plantadas hoje aqui no culto? Quantas letras profundas a equipe de louvor ministrou para nós, falando da esperança, da viva esperança, que Cristo tem expectativas e propósitos eternos para nós. Mas quero falar um pouquinho com você como eu me sinto, como você e eu nos sentimos num recomeço. Quando a gente fala de recomeço, nós estamos falando de uma etapa que encerrou, um tempo que findou, e há um hiato aí, há um intervalo, e que você vai ter um novo começo, um recomeço. Quantas pessoas, por exemplo, passam por mortes na família? E ali há algo a ser tratado, um novo começo. Eu lembro nitidamente da minha mente, quando eu e a Maura, 20 e poucos anos atrás, nós tivemos uma separação no nosso relacionamento. E por mais que nós éramos abrigados pela nossa família, amados pela nossa família, nós precisávamos olhar para Cristo e buscar essa viva esperança em Cristo, porque se nós olhássemos para nós mesmos, nós não encontrávamos mais nada, estávamos secos, estávamos sem vida. Mas olhando para a palavra de Deus e olhando para Cristo, nós tivemos a viva esperança vinda diretamente dEle. E é isso que eu quero que você guarde, é isso que eu quero que você plante no seu coração, o foco de atenção no seu coração, na sua mente. Há esperança para você, porque Cristo vive em você, independente da situação que você vive, independente da situação que você está, independente do que ficou para trás, do hiato que houve, do recomeço que você tem, há esperança para você em Cristo Jesus. Outra situação, convicção, que eu quero que você pense, que chame a atenção nas suas convicções, nos seus pensamentos, no seu coração, é o seguinte: você precisa ter discernimento. Como Paulo trabalha isso? Veja o que ele fala no capítulo 1, versículo 9, a partir do versículo 9, ele fala o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos sobre vocês, não cessamos de orar por vocês e pedir o quê?
Eu tenho a tendência, assim como vocês, quando eu estou com uma situação, me vejo num estado novo, de um recomeço que eu preciso recomeçar uma nova etapa na minha vida. A primeira oração que me vem à mente é: Senhor, me livra disso. Senhor, me tira daquilo. Senhor, faça com que eu possa evitar essa situação. Mas veja bem o que Paulo ora aqui. Olha o que ele ora. Ele fala o seguinte: oro por vocês e peço que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ele ora para aquela igreja, não ora para que eles possam ser livres de todas as situações de problemas. Ele ora para que aquela igreja tenha sabedoria, tenha discernimento, porque eles estão numa outra dimensão, vivendo em Cristo agora. E tudo que acontece, tudo que está em volta deles, tem um propósito eterno. Nenhuma situação é jogada ali ao léu. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da história, e tudo que está acontecendo ali, Ele permite para que você e eu possamos ter crescimento na vontade de Deus, crescimento, discernimento da vontade dEle pleno na nossa vida. Como diz o grande pregador Charles Wisdom, a nossa vida não é como aqueles dados de jogos, que você joga sobre a mesa para saber o que vai dar. Não, nós temos um Senhor, nós fomos resgatados, como disse o Osmar aqui, e quando Ele nos resgatou, Ele tem propósitos eternos para nós. Veja o que ele fala aqui, olha, lembro muito do Osmar quando eu leio esse versículo. Ele, Jesus, nos libertou do império, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que eu e você não éramos capazes de sair daquele domínio das trevas. Quem nos tirou foi o Senhor, na força, no poder do Senhor. E Ele então, garanto para você, que Ele sabe muito bem como conduzir sua vida, como conduzir a minha vida. Permita que Ele te dê discernimento, transborde o conhecimento da sua vontade. Quero explorar só mais um item com vocês, que ele fala que nós devemos ser enraizados em Cristo. Quando você está num recomeço na sua vida, qual a preocupação que Paulo fala? Olha, assim como recebestes a Cristo Jesus, versículo 6 do capítulo 2, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele. Eu entendi isso claramente no Evangelho. Olha, não é por mim, não é pela minha força, não é pela minha própria vontade, mas se eu busco a vontade do Senhor, aí assim eu sou capacitado. Paulo está falando então, da mesma maneira que vocês foram encontrados em Cristo, permaneçam, vivam na força dele, busquem a capacitação nele. Mas como? Ele fala aqui, radicados, enraizados, edificados, confirmados, consolidados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Veja aqui uma árvore, nesse desenho, a árvore quando ela está ali, e ela precisa crescer, as suas raízes precisam ser fortalecidas para que ela possa crescer, a terra começa a ficar seca, o que a árvore faz? O que a raiz da árvore faz? Ela fica cada vez mais profunda, porque ela precisa buscar alimento, umidade, no mais profundo do solo. A minha vida e a sua vida é a mesma coisa. Não espere que a situação vai mudar. A primeira coisa nos nossos recomeços, a gente quer e a expectativa é que o outro mude. A gente quer e espera que a situação mude. Mas Jesus espera que você mude. O Espírito Santo, Jesus aí na sua vida, Ele quer transformar a sua vida de forma que toda a situação, a terra, as situações estão secas, os problemas, as limitações, cresça em Cristo, enraize-se nele, busca o Senhor, fortaleça no Senhor. Ele fala o seguinte, em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Interessante que essa carta ele fala que Jesus era um mistério de Deus, e esse mistério foi revelado a nós. Só que é interessante que mesmo Cristo sendo revelado a nós, Ele continua ainda tendo tesouros escondidos nele. A forma de linguagem que eu imagino isso imagine uma pessoa escavando, procurando tesouros, e quanto mais fundo ele vai, quanto mais profundo ele for no solo, mais tesouros, mais pedras preciosas ele encontra, mais riquezas ele encontra, e a nossa vida é assim.
Quanto mais os problemas aparecem, quanto mais as limitações surgem na nossa vida, as nossas limitações, quanto mais fundo em Cristo eu vou, mais eu tenho da sua riqueza, mais eu tenho dos seus tesouros, mais eu tenho da sua sabedoria, do seu conhecimento. E é esse o objetivo de Deus para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. O que Paulo nos destaca nos nossos recomeços é que nós precisamos que Cristo esteja em primeiro lugar na nossa vida. Ele fala o seguinte aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro, o primogênito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam a terra, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades, tudo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Mas Ele não para aí só. Jesus não é só o primeiro da criação, Jesus é o primogênito de toda a ressurreição. Ele fala o seguinte, porque nele residiu toda a plenitude de Deus, toda a divindade, todo o poder de Deus está em Cristo. É interessante que Paulo explora que o céu e a terra, houve um desequilíbrio quando o pecado entrou no mundo, houve um desequilíbrio da vontade de Deus e a vontade do homem aqui na terra. E só em Cristo, na sua morte e ressurreição, foi que esse equilíbrio se tornou possível em Cristo, na sua morte e ressurreição. Na minha vida e na sua vida não foi diferente. A nossa vida estava disforme, estava desequilibrada. Havia choque, havia conflito. E só quando Cristo veio sobre a sua vida, veio sobre a minha vida, houve esse equilíbrio em Deus. Houve essa forma em Deus. E nós podemos gozar dessa plenitude de Deus. E ele declara ali no 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Há esperança para você em Cristo Jesus. Independente da situação que você está, esse Jesus habita em você. E Ele está levando você a ter uma nova esperança, um novo caminho nele, um novo recomeço. Dois focos de atenção, um interno, as minhas emoções, as minhas convicções. E eu quero dar um testemunho que eu sempre tive, por exemplo, uma estrutura muito emocional. Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, é musicista, professora de música. Eu estudei muito tempo piano. Eu lembro que uma vez o piano da minha mãe era na sala, e eu queria estudar mais, me aprofundar um pouco mais. E o que aconteceu? Eu falei para ela assim, mãe, eu posso tirar o piano da sala e colocar no quarto? Ela falou assim, puxa filho, mas é que vem uma visita, a gente quer tocar alguma coisa, não sei e tal. Não deu outra, eles foram viajar um pouquinho, depois de 2 dias eu já liguei para a transportadora, o piano estava no meu quarto. Para você ter uma ideia, eu estudava mais ou menos umas 8 a 10 horas por dia piano. A questão toda que eu quero te chamar a tua atenção, é que um musicista, ele é 99% emoção. 99% emoção, sensibilidade. E eu vi que isso começou a dar um desequilíbrio na minha vida. Porque tudo era se eu sinto ou não sinto. Eu sinto, eu não sinto. Mas quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus, eu comecei a ver que não é o que eu sinto ou não sinto, é o que eu vou, como eu vou e por que eu vou depositar na minha vida baseado na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está afirmando para mim? O que a palavra de Deus está embasando para a minha vida? Esse é um modo e uma forma sólida para eu poder andar, não por emoções, não por sentimentos, mas por convicção na palavra. Pensamento positivo, não. Eu preciso me apropriar da palavra, porque é a própria palavra de Deus. Talvez você esteja falando assim, mas Paulo está falando isso porque ele deve estar no monastério, né? Ele era um apóstolo, então para ele era mais fácil falar esse tipo de coisa. Quer ver uma coisa? Quer ver onde Paulo estava? Se você for lá para o capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala o seguinte, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Onde Paulo estava? Paulo estava numa masmorra. Paulo estava numa masmorra preso. E ele declara o seguinte,
suplicai por nós também, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer, para que eu o manifeste a Cristo, como eu devo fazer. Que convicção de Paulo, ele estava numa situação ali, você vê como Deus nos traz e nos chama a sabedoria, o discernimento. Lembra de Pedro, em Atos, quando Pedro foi preso ali na igreja primitiva, na época ali na primitiva, no começo da inauguração, da fundação da igreja, e Pedro foi preso, e a igreja primitiva orava por Pedro. O que aconteceu? Pedro ali na cadeia, os anjos apareceram ali e abriram as portas da cadeia. As correntes que estavam prendendo Pedro se soltaram, e ele saiu de lá como a olho nu, sem fazer força nenhuma. Por que Paulo não está orando ali para a igreja primitiva e pedindo: olha, por favor, me mandem o melhor advogado para que me tire aqui da cadeia? Olha, orem, igreja, para que Deus possa quebrar as correntes aqui e os anjos abram as portas da cadeia. Por que ele não está orando isso? Porque Deus deu discernimento e sabedoria da vontade dele, dizendo e dando convicção para Paulo: Paulo, eu coloquei você aí com um propósito. Paulo, eu quero você aí, é aí que eu quero que você fique, para que você fale do meu nome, para que você testifique do meu nome. Isso não é diferente da minha vida e da sua vida. Você tem um chamado de Deus, assim como Paulo foi chamado. Jesus apareceu para você, convocou você, falou ao seu coração, trouxe você, atraiu você, para que você tenha convicções, para que você possa ser usado por Ele. Deixa Deus falar a partir de você, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus ter o seu primeiro lugar em você, para que você possa ser usado por Ele, para que Ele possa falar por meio da tua vida, nos recomeços que você tem, nas situações que você anda, nas dificuldades que você tem. É no dia a dia que Deus vai usar a sua vida para glorificar o nome dEle, para a glória dEle. 2 focos de atenção nos recomeços com Cristo. Eu tenho o meu interno, a minha atenção deve ser o que eu estou pensando, o que eu estou armazenando na minha mente, o que eu estou armazenando no meu coração. Estou bebendo da palavra, estou bebendo dele, estou crescendo, estou bebendo dessa viva esperança, as minhas raízes estão crescendo nele, de forma que eu não estou dependendo das situações. Eu não quero que as situações mudem, mas eu quero que eu esteja cada vez mais enraizado em Cristo. 2º foco de atenção: o que está acontecendo externamente? O que está acontecendo em volta de mim que eu preciso ter atenção para os meus recomeços em Cristo? Quero te apresentar um personagem bíblico que você já conhece. Esse personagem bíblico é um personagem que você convive com ele dia a dia, garanto para você, vou mostrar para você. A Bíblia fala de Marta, a Bíblia fala de Maria, e eu quero te apresentar Mirte. Quem é Mirte? Mirte, na realidade, é uma sigla que ela resume as nossas ações, os nossos comportamentos, como nós nos portamos, nos colocamos no dia a dia. Veja só, a Mirte quer dizer, a primeira palavra quer dizer mentira. A mentira é quando eu pego mão das palavras, ou de palavras, ou me omito com as palavras para levar o outro ao engano, para levar ao outro a uma coisa que não é real. Quer ver como isso funciona? Você chega aqui na igreja e eu pergunto para você: Vanderlei, tudo bem com você, Vanderlei? E você fala: tudo bem. Escuta, Paulinho, você ficou magoado com alguma coisa da semana passada, tal? Ou Paulinho pergunta para mim: Eduardo, eu senti que você ficou meio chateado. E eu falo para o Paulinho: não, comigo está tudo bem, não tem problema nenhum. Pronto, eu já omiti alguma coisa, porque na realidade eu quero transparecer alguma coisa que não é real, ou por insegurança, ou porque eu tenho medo que as pessoas não me aceitem. Mentira. Outra Mirte, a ira.
A ira, na realidade, é um sinal amarelo. A ira não é ruim em si próprio. Por exemplo, quando você leva uma fechada de alguém, o que acontece? O primeiro ímpeto seu, qual que é? De manhã, as mulheres já levantaram a mão e falaram, eu buzino, né? As mulheres geralmente já buzinam, já põem a mão na buzina, já buzinam. Você tem aquele ímpeto de quê? A ira é alguma coisa, é um sinal amarelo dizendo, alguma coisa está errada, alguma coisa você precisa consertar, é algo que está em desequilíbrio que você precisa acertar. A questão da ira, o problema da ira é, qual é a minha motivação? Qual a minha motivação e como eu vou trabalhar com esse ímpeto? Eu vou guardar aquilo, eu vou ter uma raiz de amargura. Mentira, ira, roubo. O roubo é quando eu usufruo de algo de forma indevida. Pode ser, quando você pensa em roubo, pode ser uma pessoa batendo uma carteira na rua, ou pode ser quando você entra no seu escritório e você vê uma caneta que você gosta, um lápis, e você põe no seu bolso e leva para casa, que não é seu. Pode ser um imposto de renda, que eu ponho indevidamente ali, eu estou usufruindo de algo que não me pertence, não me é direito, é um roubo. O que é mais mirte? Torpe. A palavra torpe é aquela palavra que, se o Márcio Garcia tivesse aqui, ele ia falar que é um peixe podre. A palavra a palavra torpe é uma palavra que ela tem aquele odor, ela contamina o ambiente. Essa palavra também pode ser usada como aquela palavra torpedo. Quando você quer machucar alguém, você solta aquela palavra torpe e ele explode daquela pessoa, né? Você vai e já vai direto com aquela palavra. Uma palavra torpe. E por último, o entristecer. Mentira, ira, roubo, torpe e o entristecer do espírito. É quando você e eu falamos para Deus, eu não gostei do que o Senhor está fazendo com a minha vida. Eu não concordo, Senhor Deus, com essa situação que o Senhor está me deixando. E aí o que você faz? Então eu vou entristecer o Senhor. Aquilo que está dentro de mim, Jesus, então eu vou entristecer, eu não vou fazer tua vontade. E aí então eu me rebelo contra Deus, entristecendo o Espírito. Mirte. Deixa eu dar um exemplo bem fresquinho de como funciona a mirte. Sexta-feira, por exemplo, estava eu, a Maura e a Gabriela. Estávamos no carro, mais ou menos na hora do almoço, e nós tínhamos que fazer algumas coisas, algumas compras, algumas coisas. Estávamos descendo sentido Sacolão, aqui no bairro. Aí a Gabriela não estava passando bem, ela virou e falou assim, escuta, eu preciso ir para casa. E eu virei e falei assim, não, agora é hora da gente ir fazer o Sacolão, nós precisamos fazer compra para o ministério. E ela virou para mim e falou assim, puxa pai, não tem problema nenhum a gente ir no Sacolão, mas você foi grosso, você foi rude na forma que você falou. E eu falei assim, puxa, eu não notei isso. Presta atenção, você não nota, porque a mirte já é própria nossa. E aí então eu falei assim, puxa, me perdoa. Fomos para o Sacolão. Quando chegou no Sacolão, eu fui puxar conversa com ela. Puxa, filha, perdão, eu não vi. O que ela fez? Aí ela endureceu. Ela virou e falou assim, por isso que eu gosto do Jonatas, porque eu me sinto seguro com o Jonatas. Pronto. Aí já deu uma canelada no pai, né? Deu uma canelada no pai. Tudo bem. Aí já a Mirte em mim já, olha a ira. Fizemos as compras, fomos para casa, para minha casa, ali deixamos as coisas, só que aí eu endureci. O que eu fiz? Quando a gente descarregou as coisas em casa, eu falei assim, eu estou indo embora, viu? Mauro e Gabriel, eu estou indo embora. Mas espera aí, você não vai almoçar? Não tenho tempo para isso. Eu estou indo embora. E aí deixei, fui a pé mesmo, eu vim de casa para pé, vim a pé aqui no bar, daqui a pouco toco o telefone. Pai, o que está acontecendo, pai? Não, está tudo bem. Paulinho, está tudo bem. Pai, se está tudo bem, eu já pedi perdão para você, está tudo certo. Por que você está me punindo? Por que você está usando isso como uma forma de punição para mim? E eu falei assim, filha, você tem razão, eu estou querendo chamar a atenção. E você está certa, me perdoa, eu estou errado. A Mirte, e eu vou resumir para você, ela é um resumo que você encontra em Efésios e Colossenses. Resumindo, ela é uma forma de manipulação, ela é uma forma de controle que eu e você usamos para que a situação venha a mim, o reino venha a mim, as coisas façam a minha vontade. E aí, você precisa ter o foco de atenção
e prestar atenção nos meus recomeços com Cristo. Onde a mirte está se manifestando? O que está acontecendo e os locais, os fóruns que estão acontecendo, para que essa mirte possa ser evitada, possa ser trabalhada, possa ser bloqueada. Agora, Paulo, ele é muito prático. Ele trabalha com alguns fóruns específicos imediatos que eu e você frequentamos. Ele, no capítulo 3, ele trabalha com os fóruns igreja, trabalho e família. Há várias citações lá. Mulheres sejam submissas aos maridos, maridos amai as esposas, pais e filhos, filhos e pais, senhores, servos, enfim, ele resume. Mas resumindo para você, Paulo fala, olha, nesses fóruns, nos seus recomeços com Cristo, prestem atenção nesses fóruns básicos, igreja, trabalho e família. Nesses fóruns, são os fóruns que você tem mais intimidade, que você deixa aflorar a mirte com mais facilidade. Você não engana tanto. E aí é o momento de você trabalhar os seus recomeços. Como Cristo vai transformar o seu homem interior, de forma que você possa glorificá-lo. Quero chamar a atenção de você no versículo seguinte. Como é que você vai identificar quando a mirte aparece? Capítulo 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando um árbitro está no jogo e há uma falta, o que o árbitro faz para assinalar a falta? Ele apita. Lembra daquela paz que você tem, que você goza, aquela paz gostosa em Cristo, que só Cristo pode trazer para a sua vida. Sabe quando Jesus encontrou a sua vida, trouxe você para perto? Aí eu lembro até hoje, que gostoso. Quando o mundo estava de ponta cabeça para mim, eu com 16 anos, e Jesus conversou comigo, me levou lá para um acampamento, lá num sítio, e eu olhei e falei assim, Deus, me tira daqui, eu estou desesperado, eu estou sem paz, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho mais sossego. E ali, num cântico à noite, eu pensei, eu preciso ir embora daqui, eu não aguento mais esse silêncio, isso me atrapalha, eu preciso me distrair, eu preciso sair disso. Isso cada vez me coloca cada vez mais na parede e me faz ter uma decisão que eu não sei como fazer, nem sei como fazer. E aí, eu fui conversar com uma pessoa, falei assim, você vai embora amanhã, não vai? Ele falou assim, eu vou embora amanhã cedo eu estou saindo. Mas por que você está perguntando isso? Você me leva embora? Você me leva com você? Eu preciso ir embora. E aí ele falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, não, você não quer ficar fazer psicoterapia, eu quero ir embora. E ele falou assim, vamos sentar um pouquinho. Aí ele entrou comigo numa Kombi, lembra aquela Kombi da igreja antiga, né? Ele me colocou dentro da Kombi e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não tenho mais paz, eu preciso de paz. E ele falou assim, olha, eu não posso resolver isso, mas eu sei de alguém que pode. Posso orar por você? Você quer orar comigo? E aí eu orei. E Deus me encheu de uma paz sobrenatural. Jesus veio sobre a minha vida e me quebrou inteiro. E eu fui à noite para aquela barraca ali naquele camping, deitei e falei assim, Deus me ajuda. Eu preciso do Senhor. E no dia seguinte parece que todas as coisas ficaram novas. Não fui eu que fiz. Não fiz acontecer nada, a situação ficou a mesma. Os problemas ficaram a mesma. Mas eu estava no recomeço com Cristo. Isso foi maravilhoso. E essa paz, e Paulo trabalha com essa tríade, a fé, a paz, a esperança. Essa paz acompanha você que foi selado pelo Espírito Santo. E quando essa paz vem sobre você, ela é o árbitro do seu coração. Quando a mirte vem se manifestar em você e em mim. E aí a paz de Cristo apita. Quando eu e você, maridos, estamos em casa e queremos que a nossa vontade seja feita em casa, e não a vontade de Cristo. E aí há um conflito, há um desequilíbrio, e a paz, aquela paz gostosa em Cristo, a gente começa a perder aquela paz. Quando estamos na igreja aqui, e fazemos um comentário, eu sou o primeiro a abrir minha boca e fazer um comentário indevido, e aquela paz gostosa em Cristo já apita e fala assim, Pedro Eduardo, você falou já o que não devia falar. Você já mentiu, você já cirou,
Você já usou uma palavra torpe, torpedo em alguém. Você precisa fazer o caminho de volta. E Paulo fala em 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que maravilhosa é a palavra de Deus na nossa vida. Que alicerce firme a nossa vida. Independente das situações, independente do que eu e você vivemos, a palavra de Deus é sempre a mesma. E Deus honra a sua palavra. Eu posso depositar minha vida diante da palavra de Deus. Me enriquecer com essa palavra de Deus. Porque as palavras de Deus são eternas. E as palavras de Deus vão edificar minha vida até o encontro com Ele. Até eu estar com Ele. Em nome de Jesus. Eu quero te chamar a atenção que talvez você esteja falando para mim assim, pensando, escuta, você não está sendo um pouco simplista comigo. Eu estou num divórcio, eu estou numa separação, eu estou num recomeço da minha vida muito difícil, eu estou desempregado. Mas eu quero afirmar para você que grandes recomeços iniciam com pequenos começos. Grandes recomeços iniciam com pequenos começos, dia após o outro, prestando atenção nos focos. Escuta o que eu estou armazenando na minha mente, estou me alimentando com a esperança de Cristo, estou me alimentando, enraizando em Cristo. Os fóruns, estou prestando atenção das minhas ações, estou fazendo o caminho de volta, dia após dia, passo após passo. Grandes recomeços iniciam com pequenos começos. Vamos recomeçar em Cristo, irmãos. Vamos ter novos recomeços em Cristo. E Ele vai nos abençoar, vai nos capacitar para que a gente glorifique o nome dEle, em nome dEle. Vamos orar? Papai do céu, Jesus, nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem nos dado boas novas de esperança do Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por esse culto maravilhoso, como a gente está bebendo do Senhor, nos cânticos, olhando para a Tua palavra. Jesus, quão grande privilégio a gente tem, Senhor, de ter palavras de esperança. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita para que a gente seja maduro no Senhor, para que a gente possa ter discernimento da Tua vontade, o que o Senhor quer que a gente faça, o Senhor nos usar com eficácia, sermos pertinentes, ó Deus, nas Tuas mãos. Nos ajuda a isso. Ajuda cada marido aqui, cada esposa, cada filho, cada pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cada empregado. Abençoa cada um aqui. Nós não sabemos a situação de cada um aqui, a questão de emprego, a questão financeira. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Senhor, senta no trono da vida, no nosso coração, ó Deus. Dirige a nossa vida. Esse é o nosso desejo. Nós desejamos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.